E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Cientistas dizem ter criado em laboratório a primeira vida totalmente artificial. China apresenta uma tecnologia que invade a mente humana para tratar a dor sem precisar de cirurgia. A Ilha dos Androides, esse é o primeiro hotel do mundo 100% gerido por robôs e inteligência artificial. Bunkers portáteis em formas de cápsulas tecnológicas. A ideia é a sobrevivência em bombardeios e tsunamis. Impressora 3D de arranha-céus, essa constrói prédios de 100 metros de altura. Meus amigos, bora entender tudo isso e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Eu não sei se você viu essas últimas notícias, as mais recentes aí, manchetes globais que anunciaram o nascimento da primeira forma de vida artificial criada em laboratório. Mas e se essas notícias estivessem omitindo um segredo biológico que é bem perturbador? Bem, a equipe da Universidade de Minnesota apresentou um avanço que realmente chamou a atenção do mundo inteiro. Eles desenvolveram uma célula sintética que é capaz de crescer, copiar o seu próprio DNA e se dividir em novas células. Rapidamente, portais da web e canais aqui do YouTube anunciaram que a humanidade finalmente havia criado vida em laboratório. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Entre outras tecnologias, nesse episódio aqui nós vamos analisar a engenharia molecular por trás da chamada Spool Cell e também descobrir por que esse experimento representa assim um dos maiores avanços da biologia sintética. E com isso vamos ter uma base para entender se realmente a ciência criou uma nova forma de vida. Até hoje, praticamente todos os grandes projetos de biologia sintética partiam de organismos que já existiam. Por exemplo, os pesquisadores alteravam bactérias, removiam genes, adicionavam novos trechos de DNA ou reprogramavam organismos naturais para desempenhar funções específicas. A Spool Cell segue um caminho totalmente diferente. Em vez de modificar uma célula já pronta, os cientistas montaram uma plataforma celular utilizando apenas componentes artificiais que foram cuidadosamente organizados em laboratório. O objetivo, segundo eles, nunca foi copiar perfeitamente uma célula natural, mas sim descobrir quais são os elementos mínimos necessários para que um sistema biológico consiga executar aquilo que nós chamamos de ciclo da vida. E os resultados impressionaram até os especialistas da área. Durante os experimentos, a Spool Cell conseguiu crescer, replicar o seu material genético e iniciar o processo de divisão celular, formando novas células filhas. Já em um outro teste, os especialistas introduziram uma variante geneticamente modificada que apresentava uma pequena vantagem de crescimento. Após várias gerações, essa versão aí passou a dominar toda a população, reproduzindo um fenômeno extremamente semelhante ao processo de seleção natural que é observado nos seres vivos. Meus amigos, pela primeira vez, uma plataforma totalmente sintética conseguiu demonstrar em laboratório um ciclo biológico relativamente completo, mostrando que os chamados princípios fundamentais da evolução podem surgir mesmo em sistemas construídos artificialmente. Mas é justamente nesse ponto que surge a diferença entre uma célula funcional e um organismo verdadeiramente vivo. Apesar de executar etapas essenciais do ciclo celular, a Spool Cell ainda depende completamente da infraestrutura criada pelos pesquisadores no laboratório. Ou seja, ela não reproduz seus próprios ribossomos, não gera energia suficiente para sustentar o seu metabolismo e precisa receber continuamente diversos componentes químicos fornecidos pelo ambiente experimental. Sem esse suporte externo, o seu funcionamento rapidamente entra em colapso. Depois de poucas gerações, a estabilidade do sistema desaparece e todo o processo deixa de funcionar. Essa limitação explica por que muitos cientistas evitam afirmar que a vida foi criada em laboratório. O fato é, o que existe hoje é uma plataforma biológica extremamente sofisticada, capaz de reproduzir alguns dos processos fundamentais dos organismos vivos, mas ainda é incapaz de sobreviver de forma independente. Em outras palavras, a Spool Cell não é uma nova espécie, meus amigos. Ela é uma poderosa ferramenta científica para compreender como a própria vida funciona. Deixando bem claro, tá? A Spool Cell não representa a criação definitiva da vida artificial, mas ela demonstra que nós estamos aprendendo passo a passo a desmontar e remontar o próprio mecanismo da vida. Se um dia será possível construir um organismo totalmente autônomo, ninguém sabe ao certo, viu? Mas se esse caminho continuar avançando da forma que está por várias décadas, poderemos assistir ao surgimento dos primeiros organismos inteiramente projetados em laboratório. Até lá, a Spool Cell deve ser vista exatamente pelo que ela realmente representa, pelo que ela é. Não o nascimento definitivo da vida artificial, mas um dos passos em direção a esse futuro aí, viu?
Enquanto empresas como a Neuralink apostam em robôs cirúrgicos para implantar eletrodos com chips diretamente no cérebro humano, uma abordagem completamente diferente está surgindo na China. Está ganhando bastante força, viu? Em vez de abrir o crânio ou inserir chips no córtex cerebral, pesquisadores desenvolveram uma espécie de capacete que é capaz de interagir com os neurônios humanos utilizando apenas ondas de ultrassom altamente focalizadas. Nesse caso aí, o objetivo não é controlar computadores com a mente como faz a Neuralink, mas sim tratar doenças neurológicas e aliviar dores crônicas sem recorrer a cirurgias invasivas. O funcionamento desse capacete é baseado na física de ultrassom focalizado transcraniano. Em vez de utilizar sinais elétricos, o sistema emite ondas acústicas de alta frequência que são capazes de atravessar o crânio e alcançar regiões profundas do cérebro com grande precisão. Algoritmos de inteligência artificial controlam continuamente a intensidade, a frequência e o foco dessas ondas, permitindo estimular ou reduzir a atividade de grupos específicos de neurônios. Ao mesmo tempo em que isso acontece, sensores monitoram as respostas do organismo em tempo real, criando assim um ciclo contínuo de ajuste que adapta automaticamente a estimulação durante toda a sessão. Os primeiros resultados clínicos chamaram a atenção justamente pelo potencial terapêutico. Em protocolos com duração entre 30 e 45 minutos, pacientes com dores crônicas apresentaram reduções significativas da intensidade da dor, em alguns casos próximos a 50% logo após o tratamento. E o efeito também permaneceu por vários dias em partes dos participantes, levantando a possibilidade de reduzir o uso contínuo de analgésicos que são bem potentes, especialmente os opioides. Condições como neuralgia pós-herpética, fibromialgia e outras síndromes dolorosas estão entre os principais alvos dessa tecnologia, que busca atuar diretamente sobre os circuitos responsáveis pela percepção da dor em vez de apenas mascarar os sintomas. Além do tratamento da dor, os estudos já investigam também o potencial dessa tecnologia em doenças como depressão resistente aos tratamentos convencionais, Parkinson, Alzheimer, epilepsia e na recuperação de pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais. Sim, ainda são necessários estudos clínicos mais avançados para confirmar a eficácia e a segurança dessa abordagem aí em diferentes doenças. Mesmo assim, é inegável o potencial dessa tecnologia para uma nova geração de tratamentos neurológicos. E o setor farmacêutico enfrenta um desafio que é crescente em diversos países, viu? A falta de profissionais especializados, combinada com o aumento da demanda por medicamentos e a pressão para reduzir os custos, criou regiões inteiras onde manter uma farmácia tradicional se tornou economicamente inviável para os caras. Ao mesmo tempo, qualquer erro durante a separação ou identificação de um medicamento pode ter consequências graves para o paciente. Foi justamente para enfrentar esse cenário que a startup Kiwi decidiu repensar completamente o funcionamento de uma farmácia, substituindo os processos manuais por uma linha de produção automatizada, desde o início até o final. O coração desse sistema é o fluxo fechado de processamento. Assim que a receita é validada, os medicamentos são identificados e separados automaticamente. Braços robóticos movimentam frascos e embalagens com alta precisão, enquanto câmeras de alta resolução analisam cada comprimido individualmente, verificando formato, tamanho, cor e outras características para confirmar que o medicamento correto está sendo dispensado para o usuário final. Depois da conferência, o próprio sistema realiza a contagem, o funcionamento, a rotulagem e o preparo da embalagem final. Isso, claro, reduz significativamente as possibilidades de erro humano durante todo o processo. Mas não é só isso. Além da precisão, a escala operacional impressiona bastante. A plataforma foi projetada para trabalhar inicialmente com cerca de 250 dos medicamentos mais prescritos, cobrindo assim boa parte das necessidades da atenção primária à saúde. Segundo a empresa, esse modelo foi automatizado para reduzir os custos operacionais em até 96% quando comparado a uma farmácia convencional. O resultado é obtido principalmente pela integração completa dos processos e também pela capacidade de operar continuamente. O projeto já atraiu vários investidores, inclusive levantou mais de 12 milhões de dólares e iniciou testes comerciais em parceria com grandes redes farmacêuticas norte-americanas. Quando inteligência artificial, robótica e visão computacional passam a operar juntas, a farmácia deixa de ser apenas um balcão de atendimento e se transforma em uma sofisticada linha de produção capaz de distribuir tratamentos com mais rapidez, mais segurança e mais eficiência, segundo os proprietários. Isso aproxima a tecnologia de um dos objetivos mais importantes, que é ampliar o acesso à saúde para um número cada vez maior de pessoas. Palavras bonitas, não é não? Essas são informações da empresa, não são minhas, tá? Mas um fato inegável é que sim, empregos serão substituídos pela tecnologia. E não,
Eu não sou contra a tecnologia, é bem o contrário, como você pode perceber aqui no canal, né? Mas sim, precisamos de planejamento para o que será feito quando boa parte ou a maior parte da população não tiver um emprego para se sustentar e sustentar a sua própria família. E por falar nisso, dá uma olhada nessa próxima matéria aqui. Se você não é cheio de grana, assim como eu, ao menos imagine que você tem bastante dinheiro e ao chegar a um hotel de luxo em uma ilha artificial, percebe que não existe nenhum funcionário humano na recepção. Quem faz o check-in, transporta suas malas, entrega o serviço de quarto, limpa os corredores e organiza toda a operação, são apenas robôs coordenados por inteligência artificial. O que até pouco tempo atrás parecia aquele cenário fictício de ficção científica, começa agora a ganhar forma real ali na China. A Pudu Robotics anunciou um projeto que pretende criar o primeiro ecossistema hoteleiro totalmente automatizado, onde praticamente todas as atividades serão executadas por máquinas trabalhando de forma integrada. Embora robôs de atendimento já sejam utilizados em restaurantes, hospitais e hotéis em diversas partes do mundo, quase sempre eles desempenham apenas funções específicas. Já o projeto desenvolvido para a Ilha Artificial Oeste, em Shenzhen, propõe algo bem diferente, muito mais ambicioso, viu? Criar um ambiente onde toda a infraestrutura operacional seja coordenada por inteligência artificial. O complexo foi concebido para funcionar como um laboratório em escala real, permitindo que diferentes robôs possam compartilhar informações e tomar decisões em conjunto para poder atender os hóspedes durante 24 horas por dia. No centro dessa arquitetura está o Pudu FM 1.0, um modelo de inteligência artificial que foi desenvolvido para coordenar toda a frota robótica do empreendimento. Em vez de cada robô trabalhar isoladamente, todos compartilham informações em tempo real por meio do sistema operacional Pudu Agente. Se um hóspede solicita um serviço na recepção, por exemplo, o software reorganiza automaticamente as rotas dos robôs responsáveis pela limpeza, logística e entrega, e assim distribuindo as tarefas da forma mais eficiente possível. Essa recepção compartilhada permite que todo o hotel funcione como um único organismo inteligente e é capaz de reagir continuamente às mudanças que acontecem no ambiente. Para executar essas tarefas, diferentes modelos especializados trabalham em conjunto. O Pudu T300 realiza o transporte de bagagens e cargas pesadas pelos corredores do hotel. O Flashbot é responsável por entregar bebidas, refeições e outros pedidos diretamente aos quartos, recebendo solicitações feitas diretamente pelos hóspedes por aplicativos móveis, usando aplicativos móveis. Já os robôs CC1 Pro e o MT1 cuidam da limpeza dos ambientes utilizando visão computacional para poder identificar sujeira, resíduos e obstáculos, e ele se adapta automaticamente às suas rotas sem interromper a circulação dos visitantes. Mas antes da inauguração definitiva, a empresa pretende utilizar o hotel como um ambiente permanente de testes. A previsão é iniciar as operações experimentais com hóspedes selecionados para poder validar os algoritmos responsáveis pelo atendimento, pela navegação autônoma e pela coordenação entre diferentes robôs. E todos esses dados e informações serão utilizados para aperfeiçoar continuamente o sistema antes da abertura comercial completa, que é prevista para ocorrer em uma fase posterior desse projeto aí. A intenção da Pudu Robotics é utilizar esses modelos como referência para futuras aplicações em hotéis, aeroportos, centros comerciais e outros grandes empreendimentos de serviço ao redor do planeta. A Wave Robotics desenvolveu o Isaac One, um assistente doméstico projetado para executar tarefas práticas por um custo que é bem inferior ao de seus concorrentes. Porém, antes de enfrentar a complexidade de lares reais, a startup treinou seus algoritmos com o Isaac Zero, um robô estacionário que é capaz de dobrar centenas de quilos de roupas por semana em uma lavanderia automatizada na Califórnia. Depois de acumular milhões de movimentos e correções, eles utilizaram essa experiência aí para desenvolver um modelo que é capaz de circular livremente pela casa e executar diversas tarefas domésticas. A engenharia do Isaac One segue uma filosofia bastante diferente da maioria dos humanoides atuais. Em vez de pernas articuladas, ele utiliza uma base móvel sobre rodas, que é muito mais simples e econômica. O seu corpo telescópico ajusta automaticamente a altura, variando de aproximadamente 90 centímetros até cerca de 1,70 m. Isso permite alcançar desde cestos de roupas no chão até bancadas e armários elevados. No lugar das mãos complexas com 5 dedos, o robô utiliza garras mecânicas de alta aderência que são desenvolvidas especialmente para manipular roupas, toalhas, objetos domésticos e pequenos utensílios com bastante segurança. Todo o sistema é alimentado por baterias que garantem cerca de 8 horas de funcionamento contínuo, exigindo aproximadamente 2 horas para uma recarga completa. E a escolha pelas rodas ao invés das pernas também faz parte da estratégia da empresa. Segundo os desenvolvedores do robô, a maior parte das residências modernas possui pisos planos, tornando
tornando assim desnecessária a complexidade mecânica de um robô bípede. Além de reduzir significativamente o consumo de energia, essa solução simplifica a manutenção e diminui também o custo final do equipamento. Agora, quando o sistema robótico encontra uma situação que a inteligência ainda não consegue resolver sozinha, entra em ação um outro diferencial que é bem importante: a teleoperação. Em poucos segundos, um humano operador remoto pode assumir temporariamente o controle do robô pela internet e, após superar o obstáculo, ele devolve a operação à inteligência artificial, permitindo que o próprio sistema, a inteligência artificial, aprenda aquela experiência para futuros problemas que ele possa encontrar. Tradicionalmente, bunkers de concreto foram considerados a solução definitiva para sobreviver a guerras, ataques ou grandes desastres naturais. Mas esses abrigos têm limitações evidentes, não é? São caros, demorados para construir e permanecem presos a um único lugar. Agora, uma startup francesa pretende mudar completamente esse conceito aí. A Momentum Technologies apresentou os LifePods, cápsulas de sobrevivência projetadas para manter pessoas vivas quando toda a infraestrutura ao redor deixa de funcionar. Em vez de construir abrigos permanentes, a proposta agora é criar estruturas modulares que possam ser reproduzidas em séries, transportadas por caminhões, navios ou até mesmo aeronaves e instaladas rapidamente onde forem necessárias. Apresentados em feiras internacionais como a Eurosatori e a Vivatech, os LifePods foram desenvolvidos exatamente com essa filosofia: oferecer proteção imediata em cenários onde cada minuto pode fazer diferença. A versão terrestre, chamada de B01, concentra sua engenharia na resistência balística e térmica. Seu casco utiliza ligas especiais de aço de alta resistência combinadas com materiais de isolamento que são capazes de suportar impactos severos e temperaturas extremas. Segundo a empresa, a cápsula atende ao padrão balístico VPAM PM7, ou seja, ela foi projetada para resistir a disparos e até mesmo de fuzil. E o interior foi pensado para acomodar 2 ocupantes com proteção contra explosões, incêndios e estilhaços, funcionando como um abrigo compacto para situações de emergência. Já o modelo W01 foi pensado para um desafio completamente diferente: sobreviver à força da água. Em enchentes repentinas, rompimentos de barragens ou até tsunamis, entra em cena sua estrutura flutuante, que utiliza princípios hidrodinâmicos para permanecer estável mesmo sob fortes correntes. O casco arredondado ajuda a desviar troncos, pedras e outros detritos transportados pela água, enquanto seu formato distribui o empuxo de maneira equilibrada, reduzindo significativamente o risco de capotamento. Apesar de ser apresentadas como soluções para proteção civil, os LifePods também despertam o interesse de governos, empresas estratégicas e organizações responsáveis por infraestrutura crítica. Na França, o modelo B01 tem um preço inicial de aproximadamente 29 mil euros, enquanto a versão flutuante W01 varia entre 35 e 40 mil euros. Os maiores arranha-céus do planeta foram construídos praticamente da mesma forma: caminhões despejando concreto, operários montando formas de madeira e enormes gruas movimentando toneladas de material durante meses ou até anos. Mas essa lógica já começa a mudar, viu? Na Austrália, a startup Luiten apresentou a série Ascend, que é considerada a primeira grua de torre transformada em uma gigantesca impressora 3D. Em vez de apenas transportar materiais, ela é capaz de imprimir estruturas diretamente a partir de um modelo digital, levando a manufatura aditiva para uma escala nunca vista na construção civil. O grande diferencial da série Ascend está justamente na sua escala. O sistema foi projetado para imprimir edifícios com até 100 metros de altura, alcançando um raio operacional de aproximadamente 45 metros a partir da sua torre central. E isso permite construir estruturas de múltiplos pavimentos, mantendo alta precisão durante todo o processo. Além disso, toda a plataforma pode ser montada e colocada em operação em apenas 1 ou 2 dias, reduzindo drasticamente o tempo necessário para iniciar uma obra. Além do ganho em velocidade, a impressão 3D promete reduzir significativamente o desperdício de materiais. Como o concreto é depositado apenas onde realmente será utilizado, praticamente desaparece a necessidade de formas de madeira e grande parte dos resíduos típicos dos canteiros convencionais. Se gostou desse episódio, já deixa o seu like e confere a sua inscrição, tá bom? Clique em uma das 2 sugestões que estão na sua tela que a gente se vê logo logo. É só clicar que eu vou estar dizendo alguma coisa como "E no episódio de hoje", clique aí que eu tô te esperando lá, tá bom? Valeu e tchau, tchau. Até daqui a pouco.